Ouço uma voz vindo da montanha. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar: preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor, preparai, preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas foi muito providente a música que o Peter iniciou, que ele utilizou, para a proclamação do Evangelho, porque a liturgia de hoje, ela inicia dizendo que o Senhor está nos convocando. O Senhor convocou os discípulos, o Senhor está convocando você. Por isso, nesse primeiro momento, nós já vamos pedir essa graça de preparar o caminho do Senhor, começando pela preparação do nosso coração. Coloca a mão no teu coração, meu filho. Coloca a mão no teu coração, minha filha. E agora cante mais uma vez, deixando que o Senhor lá no alto do teu coração, aonde Ele habita, Ele possa te convocar, mas pedindo a Deus que você se prepare para escutá-lo. Cantemos. Ouço uma voz vindo da montanha. Ouço cada dia melhor. Ouço uma voz vindo da montanha. E eis uma voz a clamar. Cantemos juntos. Preparai o caminho, preparai o caminho, preparai o caminho do Senhor. Só a sua voz. Preparai o caminho.
o Senhor nos convoca, hoje nos mostra o Evangelho de Lucas. Mas, na leitura de hoje do livro de Provérbios, a leitura começa dizendo: a palavra de Deus é comprovada, ela é um escudo para os que nele se abrigam. Perceba, é a palavra de Deus a nos preparar. Não são palavras de homens, não são palavras de pessoas que vêm nos trazer soluções fantasiosas, que de um dia para o outro diz que vai resolver o Brasil. Não, são palavras, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que ela é verídica, a palavra do Senhor que é merecedora de confiança. Esta é a palavra que está preparando o teu coração. Esta é a palavra que a igreja anuncia, preparando a grande família, que é a tua família, que é você, que é cada um de vocês. Bate no peito, que sou eu. A palavra está preparando a tua vida, amado. E por que ela está preparando a tua vida? Para a segunda vinda do Senhor. Para a segunda vinda do Senhor. É por isso que a canção foi providente: preparai o caminho do Senhor que está voltando. E o nosso coração, o nosso Brasil, o nosso mundo precisa se despertar para esta convocação do Senhor. E veja, meu amado, convocar aqui não é convite. Convocar aqui não é dizer se você quer ou não. Ele está te convocando. É que nem no Brasil, quando o garoto chega por 17, 18 anos, ele tem que se alistar. E se não se alistar, vai ter prejuízo, provavelmente cadeia. Então, para nós não existe outra resposta senão escutar a voz do Senhor que nos convoca. Agora olha para esse teu irmão e diga para ele: o Senhor está te convocando, meu amado. Desperta, porque o Senhor está querendo contar contigo. A palavra do Senhor que nos convoca. Agora veja que interessante: o Senhor que me convoca, o Senhor que te convoca, vai dizer o Evangelho de hoje. Ele nos dá a autoridade, poder sobre os demônios, para curar doenças. Veja, o Senhor que está lhe convocando, Ele está te constituindo com uma autoridade. Autoridade que não é tua, mas que vem dEle. Dele, somente dEle. E autoridade para quê? Para expulsar os demônios, para curar os doentes. Aqui nós estamos entrando agora na finalidade da convocação: expulsar os demônios. Claro, os demônios que estão espalhados nos ares, como diz Efésios 6:10 em diante. Mas também os demônios, que a palavra demônio significa divisor. Expulsar aquilo que está dividido no teu coração. Expulsar da tua vida aquilo que é contenda. Expulsar da tua vida aquilo que não promove a união da sua casa, da tua vida. E curar os doentes. Veja que providência, meus irmãos. Porque o que é que nos faz ficar doente? Quando nós ficamos divididos no coração. A doença da fé, da falta de fé, perdão. Quando você fica dividido entre Deus e o mundo, um pé dentro, um pé fora. A doença da solidão, quando você já não consegue mais viver unido com a sua família. A doença da depressão, quando você está tão dividido que você já não sabe nem mais quem você é, perde a identidade. Claro, são vários os motivos, alguns inexplicáveis,
não se sabe a origem, mas doenças essas que partem da divisão de uma pessoa que não consegue se ver inteira. A doença do ódio, da mágoa, que já são os frutos da divisão que estão dentro de nós, ou melhor, que muitas vezes querem adentrar dentro de nós, querem adentrar em nós, perdão. Expulsar esses demônios, essas realidades que nos dividem, para que possamos proclamar a cura aos doentes. E veja, primeiro o Senhor está falando para os discípulos, primeiro o Senhor está falando para você, meu filho, porque você não pode entrar numa missão, você não pode responder a uma convocação dividido. Ou você é todo do Senhor, ou você não é. Não tem como dizer eu vou servir ao Senhor se eu cultivo ódio, a mágoa. Não tem como eu dizer que vou servir o Senhor se eu não cuido da minha saúde. Não tem como, eu preciso estar inteiro. Proclamai, preparai o caminho do Senhor. Eu não posso preparar o caminho do Senhor se eu estou todo destruído interiormente. Eu preciso estar inteiro, restaurado. Por isso a primeira coisa, dentro dessa convocação, o Senhor quer restaurar você, e partindo de você, restaurar a sua casa, para que você possa estar dentro da igreja, e ser a igreja restaurada, como membro restaurado. Veja as três realidades: você, sua casa e a igreja, aonde Deus reúne todas as famílias. É preciso que nós ouçamos o Senhor nos chamando, e quando Ele nos chama a preparar. O que você precisa preparar hoje dentro de você, que não está inteiro? Você precisa perdoar? Você precisa voltar a caminhar na igreja comprometidamente? Você precisa se perdoar? A mim, você precisa se perdoar? A mim e a você. Ao próximo, você precisa perdoar alguém? E a igreja, você está bebendo da graça da cura que por excelência experimentamos na Santa Eucaristia? Porque todos os sacramentos se voltam para a Eucaristia? Tem sido fiéis aos domingos e dia santo? Tem buscado a confissão, para que te leve a estar dignamente diante do Senhor? Mas experimentando isso, tem sido misericórdia com o outro? Preparar você, para que você possa preparar os outros, dando perdão, sendo canal de cura. Porque agora nós entramos na segunda parte, e a segunda parte vai nos dizer, olha que belíssimo texto. Depois que o Senhor convoca e mostra a finalidade, Ele envia, e enviando Ele vai dizer, e enviou-os a proclamar o reino de Deus, e a curar os enfermos. Veja a relação agora do curar os enfermos, através da proclamação do reino de Deus. Na sua casa, você tem bebido da palavra de Deus? Anunciar o reino dos céus. Você tem bebido particularmente, se gastando com a palavra? E não pode ser de qualquer forma, porque veja a leitura de hoje que vai dizer: não acrescentes nada às suas palavras, para que ele não te repreenda e passes por mentiroso. Se você não tiver a doutrina da igreja católica, você vai falar coisas que Jesus não falou, que o Espírito Santo durante esses 2014 anos foi iluminando, relembrando, conduzindo a igreja, atualizando a palavra. Porque se você pegar a palavra de Deus no Antigo Testamento, você verá várias passagens de prosperidade, de coisas materiais. Mas se você pega em Mateus 5, em Mateus, quando Jesus vai dizer que Ele não veio mudar nada do que os profetas disseram, mas trazer a perfeição, aí Jesus vai mostrar que essa prosperidade é a vida eterna,
que essa prosperidade é buscar as coisas do alto, que essa prosperidade é estar com o Senhor, não é os bens materiais. Os bens materiais nos servem para caminhar, mas não é acumular, porque Ele também vai dizer: insensato, você que acumulou tantas coisas na sua plantação, será que você vai conseguir comprar a sua salvação? Não sabes que eu vou te levar hoje? Então, com a doutrina da igreja, que aí nesse evangelho vai nos mostrar que vivenciar a palavra de Deus é viver a extrema pobreza de si mesmo, sem apego a essas coisas, sem dizer que ganhou uma BMW e dá uma volta na igreja dizendo: Deus me honrou, e não honra o pobre que não tem nada. E como fica a passagem que o Senhor nos diz que me visitastes quando estava doente, me cobristes quando estava nu? Esses não são honrados? Para dizer: olha como o Senhor vai nos mostrando. Ele envia dizendo: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Ou seja, desapegado. E aqui entra, meus irmãos, a via de cura, quando nós proclamamos a palavra de Deus na veracidade do que ela é, sem mudar. Olha que beleza a igreja vai nos mostrar, mas já trazendo aquilo que no comum nós percebemos como cura. Quando nós vivenciamos o mandato do Senhor, nós vamos perceber que o primeiro lugar que o Senhor nos envia é a casa. Em qualquer casa que entrares, ficai ali. Por quê? Porque a casa, ela é a via de cura, é um ambiente de cura. É ali que você então aprende a perdoar, é ali que você aprende a recomeçar, é ali onde você aprende a dialogar, é ali onde você começa a estabelecer amizades. Quem são seus primeiros amigos? A tua família, os membros da sua casa. Na casa onde o Senhor manda que eles se dirijam, é ali onde você desenvolve a sua personalidade, a sua identidade. Por isso que a casa é a primeira igreja. E essa identidade, na amizade, eu partilhava com o meu amigo, lá no Instituto Coordenador, a amizade, ele me mostrava muito bem na relação dele com o filho dele. Ele dizia: padre, eu sou pai, posso ser amigo, mas primeiro eu sou pai. Um dia meu filho me pediu para jogar com ele videogame, eu não gosto disso, e eu disse que não queria jogar, mas ele me dizendo: mas isso não me impediu de dar um videogame para o meu filho. Eu posso não gostar, posso não jogar, mas não me impede de ser uma pessoa terna com ele. A identidade que está sendo formada aqui, onde mostra que uma amizade não é passar a mão na cabeça e concordar com tudo. Posso respeitar, mas eu não vou deixar de ser quem eu sou. Imagine o que o filho deste meu amigo foi formado com essa atitude do pai dele. O pai não deixou de me dar um videogame, mas o pai mostrou para mim que ele não gosta disso, e não jogou e não jogará, mas não deixou de ser eterno comigo. Numa questão pequena, mas a formação, a amizade verdadeira, ela parte da verdade, da sinceridade. Uma via de cura que muitas famílias precisam hoje. Você ser na sua casa quem você é. Porque no mundo, quando nós saímos de casa, nós somos deformados, aprendendo uma amizade onde você até chega a deixar de ser quem você é para estar no meio da galera. E aí você vai se perdendo de tal forma que chega um momento que você não sabe nem quem você é. Quantas mulheres que já não sabem quem elas são, já não reconhecem a sua casa, já não reconhecem o seu marido, porque já não sabem nem quem são elas. Mas na casa é o lugar da cura, de você ser restaurado, de você se redescobrir, porque foi ali que Deus te fez, amado. Por isso que o Senhor está falando: em qualquer casa onde entrardes. Mas eu não posso entrar de qualquer forma. E aí a importância de eu entrar com a palavra. Olha a intimidade com a palavra de Deus.
porque é a palavra que vai me revelando quem eu sou. A palavra de Deus que vai me revelando quem eu sou. E por que não pode ser uma palavra sem a doutrina? Porque senão eu vou ser qualquer coisa, vou ser um justiceiro. Porque alguns pegam a palavra e dizem assim: Deus falou que vai destruir aquele povo, então destrua meus inimigos. Olha só que erro! Onde simplesmente o texto quer mostrar a onipotência do Senhor, e não dizer que o Senhor quer destruir as pessoas. Porque Jesus vai nos mostrar, Ele que trouxe a perfeição de tudo que os profetas disseram. Ele vai dizer: misericórdia, amai o seu próximo como eu vos amei. Então a importância de nós sermos reconstruídos com a palavra, de nós sermos curados com a palavra de Deus, juntamente com a doutrina, para que nós possamos ser uma via de cura para a nossa família. Diga comigo: Senhor Jesus, dai-me a graça de ser uma via de cura para a minha família, reconstruindo a minha vida. E para quê, meus irmãos? E aqui eu finalizo. Para que nós possamos ser curados de todo olhar doentio. Sabe o que é um olhar doentio dentro de uma casa? É um olhar que só vê o negativo do outro. Já falei isso uma vez e falo de novo. É o olhar do urubu. O urubu está no alto, está no céu. Parece que está no céu, né? Mas quando ele está olhando para quê? Para carniça. Quantas pessoas na família têm um olhar de urubu? Só olha a carniça, só olha o erro do outro. Na família nós temos que aprender, a partir da palavra de Deus, a amar. E quando nós aprendemos a amar na família, a partir da palavra de Deus, nós passamos a ter um olhar onde só consegue olhar o positivo. É aí onde entra o elogio. Quantas famílias doentes porque não tem elogio na sua casa? É aí onde a gente enaltece as coisas que o outro faz. Quantos maridos que já não enaltece o trabalho da esposa dentro de casa, que só sabe criticar? É aí onde nós tornamos a nossa casa um ambiente de cura. Para quê? Para que as famílias que venham para dentro da igreja tornem a igreja cada vez mais sadia, pela graça que vão receber na Eucaristia. E de verdade, agora eu finalizo. Por quê? Vocês já repararam que o divisor também divide dentro das igrejas? Muitas vezes, quantos que, usando a palavra, se enriquecem, usam a palavra, e quando começa a ter, já não combina com o outro, já separa, já monta outra igreja, já separa, já monta outra igreja. Divisor, está com a palavra, mas dividindo a cada momento, porque não se desapegaram das coisas do mundo. Usam a palavra, mas apegado às coisas do mundo. Quantas igrejas doentes, quantas igrejas, você também digo dentro da igreja católica, quantas pastorais doentes. É o meu lugar, eu à frente, só eu faço. Quantas pessoas doentes, que não são acolhidas, por causa daquele que usa a palavra para pensar só nele. Não leve mochila, não leve pão, não leve dinheiro, não se apegue a essas coisas, mas anuncie a boa nova, fazendo curas em todos os lugares. Se apegar à palavra de Deus, a boa nova, porque aí a igreja se torna sadia. Essa palavra, essa boa nova que se encarna na Eucaristia, o pão que se transforma no corpo de Cristo, o sangue que se transforma, o vinho que se transforma no sangue de Cristo. Se apegar, mais do que se apegar, se deixar ser transformado em outro Cristo, alimentado por essa palavra que te vivifica, que te leva a ser esse homem novo, essa mulher nova, esse homem curado, essa mulher curada. Por isso, meus amados, que eu e você possamos deixar, como diz o nosso salmo responsorial: vossa palavra é uma luz para os meus passos. Vossa palavra, repitam comigo, é uma luz para os meus passos. Vossa palavra cura a minha vida. Vossa palavra ilumina a minha vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor realiza
que o Senhor realize maravilhas em minha vida. maravilhas em minha vida. Cantemos, vem Espírito Santo. Vamos cantar juntos. Fica de pé. Vamos cantar juntos esse Espírito Santo que trabalha em nós e faz com que nós possamos nascer de novo, nascer do alto. Vem Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo. Em verdade, em verdade. Em verdade eu te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo: quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Levanta seu braço, solta a sua voz, pede. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Você ouve um ruído, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Levanta o seu braço, solta a voz. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo. Vem, 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 vem Espírito Santo. E pela graça de Deus, seja selado essa força do Espírito Santo em nós, para que possamos ser curados pela palavra que foi proclamada, fazendo da nossa casa que vamos retornar uma casa de ambiente de cura, tornando essa casa uma igreja onde nos encontramos, onde tenhamos uma família restaurada. Aplauda essa verdade diante da força do Senhor sobre a tua vida. CançãoNovaPlay.com. Assine já!